Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Pois bem, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, uma mensagem, uma pregação, um estudo, bacana. Um assunto proibido, né? Já está proibido em algumas igrejas. Você vai ver, não vou falar que é para você assistir, tá bom? Mas eu estou aqui somente para convidar você para participar da nossa campanha do Salmo 91, que já está quase finalizando também, né? Você vai vir aqui no link, o primeiro link aqui nas descrições e clicar para você participar, tá bom? E se você já está participando, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais e convidar. E logo após, né? Nós já vamos aí para o 17º dia e o propósito é 21 dias. Logo após essa campanha de oração, nós já vamos começar outra campanha. Deus me deu um discernimento, uma revelação no culto aonde você vai ouvir agora essa pregação de um novo propósito, de uma nova campanha, e nós vamos fazer aqui também no canal, tá bom? Então se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder as próximas orações da campanha do Salmo 91 e a próxima campanha que nós vamos iniciar. E nesse vídeo agora, marque o seu joinha, marque seu gostei, não deixa para o final do vídeo que não você acaba esquecendo. Já faça isso aí agora, clica aqui no joinha. E vou deixar aqui o segundo link nas descrições, o canal da Letícia Lustosa. Tem vídeo novo lá. Vão lá e assistam, tá bom? Segundo link aqui nas descrições. Deus abençoe você, um forte abraço, um beijo no seu coração e boa palavra para você. Graça e paz, igreja, boa noite. Como vocês estão? Todo mundo bem? Que bênção. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto. Esse assunto, ele é meio proibido pregar em algumas igrejas, tá? Tem pastores que por causa do tema evitam ministrar essas coisas, falar sobre esses assuntos. Mas eu, graças a Deus, não tenho crise com isso, tá? E no fundo, esse assunto, ele é motivo de muita discussão teológica. Nos debates dos pastores, dos teólogos, dos grandes estudiosos da Bíblia, vira até cenário de UFC, porrada, porque é um negócio muito complexo. E eu vou tentar trazer aqui um pouquinho de equilíbrio nisso. E quero já até pedir compreensão aos irmãos que nos visitam sobre o tema que eu vou estar ministrando aqui, tá? Eu vou começar, são duas partes, eu vou começar por uma parte. E aí quando nós concluirmos o entendimento, você vai ter uma clareza melhor. Faz aproximadamente uns 6 meses que eu preguei isso, a última vez. Mas como são mensagens que têm a ver com doutrinas, ensinamentos, costume das igrejas, então continuamente, de tempo em tempo, eu tenho que estar falando isso. E também justamente para os irmãos novos que vão chegando, vão entendendo, vão absorvendo, né? E compreendendo como que funciona as coisas, tá bom? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos começar por aqui. Esses dias atrás eu também fiz um comentário sobre isso. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Esses são aqueles assuntos que quem acompanha eu lá na internet, direto eu falo: eita maconha teológica, hein? O povo fica doido nesse negócio. É uma maconha teológica isso aqui. É uma forma de a gente expressar que alguns homens e mulheres de Deus viciam em defender um lado ou outro, né? E aí vira uma confusão. O cara fica chapado com essa maconha que ele cria às vezes na cabeça dele.
Mateus capítulo de número 5, versículo 17. Diz assim então a palavra do Senhor, ó: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota, que na verdade não é jota, no original, diga assim, é Yud. Yud é uma letra hebraica. Então eles colocam J aqui, que é na hora de transliterar o texto para o português, eles colocam J para informar que aquilo é uma letra. Mas na verdade no original é Yud, é uma letra. Na verdade a menor letra do vocabulário hebraico, Yud. Que nem um Yud, ou seja, nem um J ou um tio. Tio todo mundo sabe, né? Tio é um acento. Na verdade um sinal, uma acentuação. Ou seja, nenhuma letra e nenhuma acentuação pode ser mudada. É isso que ele está dizendo. Jamais passará ou será tirado da lei, sem que tudo seja cumprido, né? Versículo 19: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar homens, será chamado o menor no reino dos céus. E aquele que, porém, os cumprir e ensinar, será chamado maior no reino dos céus. Olha, uma coisa interessante aqui. Jesus está dizendo, aquele que ensinar, ele será considerado alguém pequeno no reino dos céus. Eu lhe faço uma pergunta: tem muita gente que não é boa para ensinar a palavra, para falar da palavra, para comunicar algo de Deus para alguém, sim ou não? Verdade. Mas será que essa pessoa que ensina, ele cumpre? Jesus está separando aquele que somente ensina, né? E tem muita gente que é assim: olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É muito fácil assim, né? Mas Jesus, ele separa aquele que somente ensina, ele é o menor. Porque querendo ou não, a pessoa está ensinando algo bom para alguém, está compartilhando a palavra de Deus, mesmo que ele não viva, mesmo que ele não cumpra nada disso, é bom. Mas Jesus está dizendo, aquele que também ensina e cumpre, aí é diferente, é um outro nível. Esse é maior no reino dos céus. Porque vos digo, versículo 20, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Ou seja, a polêmica, o debate, a discussão, a maconha, o UFC, a briga começa aqui, irmão. Diga assim: lei e graça. Começa aqui. E aí, cumpre a lei ou não precisa cumprir por causa da graça? O que acha? Jesus já fez tudo, tudo já se cumpriu, não precisa eu fazer mais nada, não sei nem porque que eu vou para a igreja, não sei nem para que mais orar, porque se Jesus já fez tudo, o que a gente está fazendo aqui? Então esses são os questionamentos, são os debates, são as brigas. A lei de Moisés tem 613 mandamentos. Quantos? 613 mandamentos. Então são muitos os mandamentos. É mandamento para tudo. Faça, não faça, deixa de fazer aquilo e faça. É um monte de coisa. Então é muito difícil alguém cumprir toda a lei. Para piorar, a palavra de Deus diz ainda que aquele que peca por um pecado é culpado de todos os outros. É um negócio difícil de se cumprir. Mas aí
tem muitos homens e mulheres de Deus, briga teológica. Eu tento trazer algum tipo de coerência. Na hora de colocar uma teologia baseada naquilo que Paulo falou nas suas cartas, se eu tenho uma balança para medir, para pesar isso, e eu tenho aqui uma teologia que veio direto de Deus, de Jesus, aquele que não tinha sombra de variação, eu coloco na balança, qual delas eu vou acreditar? É lógico que eu vou acreditar no que Jesus diz, eu vou dar muito mais ênfase, mas também observando o que os outros falaram, trazendo na memória aquilo que os outros falaram. Mas na hora de decidir que lado eu fico, qual que eu pego as palavras de Jesus. E na verdade aqui em Mateus capítulo 5, Jesus ele veio dar uma piorada na lei, entre aspas, uma piorada porque ele vai espiritualizar as coisas. Ele começa a dizer um monte de coisas aqui, depois desse versículo 20, vem um 21, 22, 23, um monte de coisa. Eu já disse uns dias atrás aqui, versículo 17 diz então: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim cumprir. Diga assim comigo, plero. Esses dias atrás eu falei sobre isso aqui, essa palavra plero. A palavra plero no grego, no original, que é essa palavra cumprir, ela também pode ser traduzida como preencher, completar, ou a tradução que eu mais gosto, diga assim, plero significa dar um sentido verdadeiro. Então existe um sentido verdadeiro na lei, e eu sei que sentido é esse, não porque eu descobri isso, mas o sentido verdadeiro da lei é o que Paulo diz em Gálatas 5,14. Diga assim comigo, a lei se resume no amor, em amar o próximo. Ou seja, 613 mandamentos, Jesus, todo mundo sabe que Jesus resumiu em 2. 613 mandamentos, ele chega e diz assim, vou resumir essa parada toda. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, está feito. Porque daí encaixa todos aqueles outros 10 mandamentos, os 613 mandamentos. Porque se você ama você mesmo, você não vai cobiçar a mulher do próximo, você não vai querer matar o próximo, você não vai querer dizer falso testemunho dele, porque você também não vai querer que façam com você. E assim também espiritualmente as coisas de Deus. Então, na verdade, a lei se resumiu no amor. Mas, pastor, ao longo de toda a história bíblica, não foi isso que aconteceu. Porque os doutores da lei queriam matar pessoas que não cumpriam a lei. Sim. Como no caso de Jesus, em João capítulo 8, a mulher adúltera. E aí, mestre? A lei disse que nós temos que apedrejá-la. E o Senhor que disse? Eu digo para vocês o seguinte, que quem peca por um pecado é culpado de todos os outros. Estou botando uma ênfase minha, né? É culpado de todos os outros. Então é o seguinte, quem não tiver pecado, atire a primeira. Todo mundo começou a olhar para si e pensou, poxa, eu estou mentindo, eu estou me prostituindo, estou fazendo isso, aquilo, outro, eu estou vazando então. Isso que é dar um sentido verdadeiro. Isso não é anular ou destruir a lei. Isso é dar um sentido verdadeiro. E que sentido verdadeiro que as pessoas precisam, se não amor? Porque se a igreja, a palavra, os ensinamentos não te ensinam a amar ao próximo, sai fora que é capeta. Sai fora que isso não está em relação, não está conectado em relação à palavra do Senhor. Mas tem um outro braço da teologia, que é a teologia da graça, é o evangelho pleno, ou o evangelho genuíno, que diz assim, que Jesus já cumpriu tudo. Então se Jesus já cumpriu tudo,
Aqueles que estão em Cristo, não existe mais condenação, ou seja, não existe mais pecados. A sua vida de pecado foi apagada. Você pode atropelar 3 velhinhas ali na calçada agora, que Jesus sempre vai te perdoar. Você pode se prostituir com homem, com mulher, pegar dos outros, virar uma suruba, uma salada, fazer tudo, e Jesus ainda vai continuar te amando, e vai guardar um lugarzinho lá no reino dele, porque ele é amor. Ele é pura misericórdia, a graça é o favor imerecido. Mas é engraçado que tanto Jesus como o apóstolo Paulo, ele vai reafirmar, e os outros apóstolos também, eles vão reafirmar sempre o princípio do pecado. Pode olhar lá nos frutos do Espírito e os frutos da carne. Olha, se a graça já cobre tudo, se não existe mais pecado, porque o pecado e a condenação e a maldição hereditária, e qual for a maldição, ela vem por causa do pecado. Então existe um choque aqui, porque eles chegam a afirmar: Jesus já cumpriu tudo, não precisa a gente fazer mais nada. Se Jesus já cumpriu tudo, você se perguntou: por que você está fazendo aqui ainda? Por que você ainda não foi para o céu, hein, irmão? Ele acabou de dizer aqui em Mateus capítulo 5, que nós não podemos tirar um iude, e muito menos um acento da lei, até que tudo seja cumprido. Jesus já morreu, pastor, tudo foi cumprido, então o que nós estamos fazendo aqui? Então por que eu tenho que aceitar Jesus? Então porque daqui 10, 15, 20, 30 anos, sei lá quanto tempo for, pessoas continuarão aceitando Jesus? Por que Paulo diz aos Colossenses, eu até anotei aqui, Colossenses, capítulo 1, versículo 24, eu carrego em meu corpo o resto das aflições de Cristo. É uma heresia, porque Jesus já fez tudo, por que ele carrega ainda? É uma pergunta muito simples de responder, que é a mesma indagação de Atos capítulo 3, versículo 19, 20 e 21. E lá nesses versículos diz que os céus está retendo Jesus, segurando, até que haja o cumprimento de todas as coisas que foram ditas pelos profetas e também pela lei. Tudo, ou seja, existe um alinhamento que nós, a igreja, para você entender melhor, eu sei que é difícil entender isso aqui. Por que ainda não aconteceu o arrebatamento? Por que a igreja ainda não foi levada? Por que as profecias, um monte já se cumpriu e parece que Jesus não vem? Deixa eu te explicar uma coisa. As profecias, elas vão se cumprindo, e até que elas alcancem a plenitude, elas vão se repetindo. Um exemplo: Jesus chega para o povo do deserto e diz: vocês vão entrar na Canaã, na terra prometida. Todo mundo sabe que o Egito, o deserto e Canaã representa a caminhada da igreja. A igreja que saiu do Egito, das garras do diabo, agora está andando no deserto. No deserto é essa fase que a igreja está vivendo, porque no deserto existe perseguição. Faraó está vindo atrás para nos matar, sim ou não? Sim. A igreja evangélica, católica, ou melhor, cristã, ela não tem sido perseguida ao longo desses anos. Ainda existe muito preconceito quando você diz que é cristão, sim ou não? Sim, porque ainda nós estamos nessa fase do deserto. Ainda existe perseguição ainda. E o que é a Canaã? A terra prometida, o novo céu, a nova terra, que todo mundo está querendo ir para lá. Mas eu lhe pergunto, por que aquela primeira geração não entrou? Eles estavam ali na porta praticamente. Dureza de coração, rebeldia, rebelião. Para resumir o pacote: pecados. Eles estavam com a promessa,
de entrar, não entraram por causa da desobediência, da rebelião, dos pecados que eles tinham. Então aquela profecia deu mais um ciclo, esperou mais um tempo, para depois cumprir, porque daí uma geração, o quê? Uma geração. O próprio Evangelho, no capítulo 1 de João, está dizendo que vai vir Elias e Moisés pregando. Elias veio na figura de João Batista. Quando fala na figura, na mesma unção. João Batista, você vai preparar o caminho para o Senhor. E esse caminho que você vai preparar um povo bem disposto. É essa a palavra. A igreja não chegou ainda a preparar esse povo bem disposto. A igreja ainda não entrou nesse alinhamento de ter maturidade espiritual plena. Efésios capítulo 4, até que chegue a medida e a estatura do varão perfeito que é Cristo. Ou seja, então tudo não se cumpriu. Ou seja, então tem algumas coisas ainda para se cumprir, sim ou não? Sim. Porque por enquanto o diabo ainda reina em alguns lugares, em algumas vidas. Por enquanto nós batalhamos contra as trevas. Por enquanto nós temos que alcançar vidas ainda para o reino. Ou seja, nem tudo está cumprido. Então esse papo de que tudo já foi cumprido. Quando eu aceito Jesus, sou batizado nas águas e falo línguas estranhas, pronto, eu estou cheio do Espírito Santo. Mas também ao mesmo tempo cheio de doença, cheio de problema financeiro, macumba, trabalho feito, voodoo, magia, sei lá. É um monte de gente assim, irmãos. Na teoria, essa teologia às vezes desconecta da graça, é uma beleza, é ótimo. Mas na prática e na vida das pessoas é totalmente outra coisa. É uma tragédia, na verdade. Porque chega um momento de que aquela dualidade que nós temos dentro de nós, aquela briga entre a carne e o espírito, alguém tem que vencer. E de tanto o cara pecar e pedir perdão, uma hora cauteriza a mente, e ele não vai mais sentir o pecado. Quando ele não sente mais o pecado, quando não há mais arrependimento, pronto, cauteriza. E aquela pessoa vai criar uma teologia dizendo que ele nasceu assim, que Deus ama ele assim mesmo. Só que ao mesmo tempo também nós não podemos criar uma teologia de não dar suporte, ou não dar para essas pessoas uma probabilidade de se libertar. Então nós temos aqui dois extremos. Que tem gente, tem pastor que quando sabe que a sua ovelha está pecando, vai lá e acaba de matar. E outras, quando sabe que está pecando, já que ele não tem essa habilidade de matar, pelo contrário, ele quer pertinho, deixa como está. E qual que é o certo? Não é matar e nem deixar como está, é tratar. Olha como é simples. Na teoria, né? É simples. Mas na prática dá um trabalho, irmão. Tem gente chata, rabugenta, né? Pila, teimosa, desobediente. Eu disse semana passada aqui daquele povo do deserto, que Deus falou para Moisés: Moisés, deixa eu matar esse povo, ô povo ruim. Aí eu faço de você uma grande nação, que esse povo é ruim. Então é assim. Jesus, ele não veio de forma nenhuma anular, cancelar, destruir. Pelo contrário, ele veio para reafirmar e dizer: olha, vocês tomam cuidado, viu? Quem tirar um tio, que na verdade é Yud, ou uma letra ou uma acentuação, está lascado, cuidado, viu? Pastor, mas o que a gente pode fazer? Porque o Senhor também não tem pecado, são 613 mandamentos. Tenho muitos, viu, irmão? O que nós faz então, pastor? Nós criamos uma teologia dos santarrões, que nem os fariseus, que a palavra fariseu significa santo. A gente cria uma liga da justiça, onde tem o Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, onde ninguém é destruído, onde ninguém é derrotado, todo mundo é vencedor, é campeão.
Ou a gente cria uma igreja, uma espécie de, que nós somos pecador mesmo, vamos fazer uma Sodoma e Gomorra e vamos nos prostituir aqui, enquanto porque Jesus já fez tudo mesmo, então, até que ele venha, nós vamos se divertindo, né? Até que as portas do céu se abram, né? Hoje os jovens têm um negócio de esquenta. Na minha época não existia isso, não. Na verdade existia, mas não chamava isso, né? O esquenta é quando está uma festa para acontecer, a festa é 11 horas da noite, mas 9 horas os caras já começam a esquentar. Aí tem gente que acha que esse esquenta vai levar ele para o céu, vai esquentando, bebendo, se prostituindo, se embriagando, se enchendo de demônio. É complicado. Então, o que nós faz, hein, irmãos? Com tanto pecado, com tanto erro, com tanta imaturidade. É simples e é difícil ao mesmo tempo. Nós temos que amadurecer, ajudar uns aos outros. Paulo diz: suportai-vos uns aos outros. Ou seja, no meu entendimento, que é pequeno, que é fraco, que é sujeito a erro, a lei, os princípios espirituais principalmente, continua valendo. Mas a graça, para mim, é uma bengala. É o quê? A graça é o quê? Bengala serve para quê, irmão? Quando você está com a coluna travada, está doendo, você não consegue andar, às vezes. Aí você pega uma bengala e suporta. Então a graça, ela se torna um suporte. Quando eu não consigo cumprir aquilo, eu utilizo a graça para mim andar, para mim caminhar. De saber que sempre o Senhor vai estar com os braços abertos para me curar, para me perdoar e para restaurar. E eu não estou nem falando de salvação, tá? Porque salvação já é outro assunto, pelo amor de Deus, viu? É complicado. Porque nessa teologia da graça, todo mundo é salvo. Qualquer um que confessar Jesus, está garantido lá no céu. Mas já pegando alguns princípios da lei, e ouvindo Jesus dizendo: aquele que pratica iniquidade, naquele dia eu vou dizer para ele: ó, nunca nem te vi, vaza. Aparta de mim, que eu não vos conheço. Como eu estava falando, eu vou entrar no outro assunto aqui agora, estou só terminando. Jesus, ele veio dificultar as coisas aqui. Porque para o judeu o adultério, sabe o que era? Era eu pegar uma mulher e ripa na chulipa com ela carnalmente. Isso era o adultério. Aí Jesus no capítulo 5 aqui veio dificultar as coisas. Sabe o que Jesus disse? Sabe o que os antigos falaram sobre o adultério? Sobre a prostituição? Sobre cobiçar a mulher dos outros? Eu vou complicar mais um pouquinho. Digo para vocês que aquele que pelo menos ter um desejo impuro na sua mente sobre uma outra mulher, já pecou, já adulterou com ela. Jesus complica, porque agora ele tira da condição física e coloca numa condição. Aí eu lhe pergunto, irmão, e agora? Quem é santo? Quem não pecou, hein? Hã? Quem é das irmãs que viu o Brad Pitt sem camisa e pensou: meu Deus? Quem é dos irmãos aqui, pelo menos aqui no Brasil, que vê o funk, as mulheres rebolando a bunda? Como é que é? Ah, não, eu não faço isso. Tá? Então você está eleito, pode ir para o céu agora. Vou te benzer agora e tu sobe direto. E aí, hein? Jesus complicou agora o negócio. Porque se eu tinha só o desejo de esmagar o coração daquele infeliz, a garganta dele. Jesus está falando que só dos meus sentimentos de ódio, eu não preciso nem bater. Eu já pequei, hein? Complicou ou não? Não, mas a graça, pastor, você não conhece a graça. O senhor pode fazer tudo isso e continuar de boa. Eita, que bom, hein? Essa graça aí. A igreja fica com a porta tão larga, pastor, né? A gente tem dois extremos. Lá no YouTube, eu de vez em quando eu recebo um comentário de alguns desses que fazem parte dos fariseus, dos santarrões. Eu não sei, para mim era o contrário, porque na lei judaica disse que
se o homem cortasse aqui, o cantinho da barba, se ele cortasse, já era pecado, não podia, o cara tinha que ficar que nem um Papai Noel. Aí um pessoal dessas religiões aí vai chegar lá, credo, pastor barbudo. Eu falei assim, nem tem barba grande, só uma barbinha velha falhada. Isso não é pastor não, olha a barba dele. Eu falei, mas biblicamente era o contrário, não podia rapar a barba. Tinha que ser todo mundo barbudo, feiudo. E agora, irmãos? Quem é que vai para o céu? Quem tem barba, quem não tem? E quem não cresce barba? Lascou, está tudo então. Preste atenção, a lei é santa, a lei é perfeita e também Deus é perfeito. E tudo isso foi criado para pessoas imperfeitas, para dar um senso de direção para nós. A grande verdade é que se você começa a amadurecer em Deus, e você começa a alcançar em Deus níveis de unção, de poder, de glória, esses pecados que você luta, eles vão deixando de ter força contra você. Porque se eu for falar de salvação, eu poderia entrar aqui, porque não dá tempo também da gente discutir isso. Hebreus capítulo 6 diz que existe certas pessoas que é impossível de salvar, porque a Bíblia diz assim: aquele que experimentou o Espírito Santo, que conheceu a sua palavra, que recebeu poder, unção, conhece a Deus e pecam, esses nunca conheceram, nunca viveram e estão passivos ao inferno. Então quer dizer, pastor, que tem pessoas que acham que são crentes e não são? Será que eles vão ser salvos ou não vão? Está vendo como que é difícil? O céu vai ser uma surpresa. Isso eu concordo com muitos pastores. Mas o negócio é você pegar a bola para você e dizer: eu que tenho que mudar. Eu é que tenho que olhar para a minha vida e ver o que eu estou fazendo. E não ficar baseado na vida das outras pessoas. Aí eu dei essa volta toda de lei e graça, porque agora eu acredito que você consegue ter uma interpretação lógica sobre isso. Aí tem um assunto que é sobre dízimos e ofertas. Pronto, dei essa volta toda para chegar aqui. E como eu já dei essa volta toda para chegar aqui, é outra briga, é aqui, irmão. É porrada, meu irmão, você não está entendendo. Esse assunto é proibido em algumas igrejas, de tanto vídeo na internet, no YouTube, nos canais, os caras destruindo. Aí destrói pelo um lado dos que apoiam e destrói do outro os que não apoiam. Mas que isso, é um absurdo. Isso é antibíblico. Aí uns vão dizer: não, mas isso faz parte da lei, a lei não vale mais. Se a lei não vale mais, então pode homem com homem, mulher com mulher, e Sodoma e Gomorra, e todo mundo vai para o céu. Poder pode, não tem problema. A questão é de entrar no céu, é de fazer a vontade de Deus. Por aí eu já poderia dar algum entendimento, porque Jesus, a Bíblia diz que ele veio cumprir. A palavra cumprir é o quê? Dá um sentido verdadeiro. Aí é uma questão de pesos e medidas. E aí, pastor, o dízimo é bíblico ou não? Faz ou não faz nesses dias de hoje? O senhor dizima? O senhor é dizimista? O que o senhor faz com o seu dinheiro? Porque eu dou o meu dízimo aqui, e aí? O que o senhor faz com o senhor? Eu vou lhe explicar. Todo mundo sabe que o dízimo, ele é uma prática de aproximadamente 600 anos antes da lei. Quantos anos? 600 anos aproximadamente antes da lei, já havia a prática de dizimar. Aí quando eu falo isso, vai um infeliz lá no vídeo e fala assim: mas isso era um costume pagão. E eu falo para você: e daí? Mas as pessoas faziam.
Os pagãos faziam isso para adorar os seus deuses. E daí se um judeu, se um hebreu, se alguém que queria que através dele Deus ia constituir uma grande nação, se ele quis fazer isso, porque se Abraão aprendeu com os seus antepassados que faziam culto a idolatrias, por que ele não pega esse princípio para adorar a Deus? É o que ele fez, irmão. Era um costume pagão, sim, mas ele pegou esse costume pagão de adorar, como o pai dele adorava os outros deuses, e resolveu fazer para Deus. Olha aí. E a Bíblia diz, aí a gente pode ir lá, Gênesis capítulo 14, tá? Abre aí para você ver. Aí eu vou te explicar por que você que vive a graça e diz, o dízimo não é mais obrigatório, então eu faço se eu quiser. Por que você pode dizimar e ainda extrair alguma coisa para você? E como também você, aquele que habitolou a tua cabeça, diz, é uma obrigação, se eu não der, o fogo do céu vai descer, vai me consumir, vou morrer, vou matar, vou perder tudo. Espera, irmão, não fica nessa loucura. A Bíblia vai dizer em Gênesis 14, para a gente economizar o nosso tempo, nós podemos ir para o versículo 18, que diz assim, ó: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este o sacerdote do Deus Altíssimo. Preste atenção, Melquisedeque, ele já começa trazendo para Abraão, abençoando ele e os dele. Então, já começa a entender que você tem que estar recebendo algo de Deus, para depois você reinvestir em forma de agradecimento e honra. Preste atenção, versículo 19: e abençoou e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Pronto. Deus deu vitória para Abraão contra os inimigos dele. Abraão se sente grato, se sente honrado, se sente feliz. E faz o quê? Dá o dízimo de tudo. De tudo o quê, pastor? Abraão lutou contra 5 reis. Quantos reis? E havia uma lei chamada lei dos despojos. Se eu vou lá em uma briga contra você e ganho de você na briga, eu tenho o direito de tomar tudo que é teu, pegar para mim. Então imagina Abraão, ele ficou riquíssimo aqui, porque ele toma de 5 nações toda a riqueza que essas nações tinham para ele. O cara ficou rico, muito bem sucedido. Aí de toda essa riqueza que ele pegou, ele deu o dízimo. Sem falar, que é um outro assunto, que futuramente a gente pode entrar. O que Melquisedeque deu para Abraão mesmo? Pão e... lembra de alguma coisa? Ceia. A representação da Eucaristia, como os irmãos católicos dizem, né? O corpo e o sangue, a representação. É outro assunto. Na verdade, ele trouxe uma figura de linguagem. Ele trouxe uma tipologia de Cristo. Na verdade, ele estava dando de uma tipologia de Cristo para ele. Ele come aquilo. E não é à toa que depois que ele come aquilo, as identidades espirituais para ele ser o Pai das nações e das próprias entranhas dele vir Jesus, porque ele já recebe isso ali. Mas é outros assuntos, tá? Então, isso daqui é antes da lei. Ele faz isso antes da lei. A atitude foi tão boa, a atitude foi tão nobre, que depois Deus pegou isso daqui, o ato de dizimar, e encaixou dentro da lei. Aí se tornou para os judeus uma obrigação dizimar.
porque daí era uma forma das pessoas agradar a Deus através das suas colheitas, das coisas que eles ganhavam do solo da terra, eles davam para o Senhor, certo? Aonde que as igrejas erraram? As igrejas pentecostais principalmente, mas a protestante também, porque nós fundamentamos toda a nossa teologia de dízimo e de oferta em um versículo que eu já estou careca, está vendo as entradas aqui, ó? Careca de saber. Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A gente não aguenta mais esse versículo. Pastor, eu já sei, mas eu nunca trago, mas eu sei que eu tenho que trazer, porque se eu quero bênção, aí um monte de coisa. Por quê? Para que a casa do Senhor tenha o quê? Mantimento. Aí nós pegamos isso e dizemos, vocês têm que dizimar, porque eu tenho que colocar uma nova porta de vidro. Vocês têm que dizimar, porque eu tenho que comprar um outro ar-condicionado melhor. Vocês têm que dizimar por isso e por aquilo outro. E nós sabemos que a igreja não é, aí depois alguém descobriu, não é assim, alguém descobriu que a igreja não é um templo, não é uma organização religiosa, não é um CNPJ, a igreja são pessoas. E eu vou dizer algo para vocês, irmãos, pode procurar, pega naquela Bíblia online e coloca dízimo, todas não, 99% das referências sobre o dízimo é investido em pessoas, a não ser Malaquias 3:10, que pode-se pegar o dízimo e investir em estrutura, na casa, para que haja mantimento, para que mantenha a casa, a não ser esse texto. Aí, aqui é outra briga, ó, a porrada aqui, ó. E é isso aí, pastor, é verdade. Por isso que eu não dou dízimo ao pastor ladrão, vagabundo, sem vergonha, maçom. E é verdade, irmão, é isso mesmo. Não dê. Não patrocine esses malandros mesmo. É por isso que eu pego o meu dízimo, pastor, e dou para o drogadinho ali na esquina, que está fumando uma pedra. Coitadinho dele, pastor, não tem o que comer. Para ela que era a garota de programa, que está lá, que necessita. Não, pastor, mas eu parei de dar para esse povo. Eu dou para as viúvas pobres que passam tanta necessidade, para o órfão, para o estrangeiro. Eu faço isso. É bíblico, não é, pastor? Eu falo para você, eu até acho que você tem razão, de que dá para um pastor malandro, sem vergonha, endemoniado, investe nessas pessoas. Existe um censo, uma cotação, uma pesquisa de cartório, que 70% das igrejas que existem no Brasil, quantos por cento? São igrejas independentes, aonde esses ministérios estão abertos mais todo dia, tá? É mais de 5 ministérios que são abertos todos os dias aqui no Brasil. Esses 70% são igrejas pequenas, que a renda das suas igrejas às vezes nem comporta com a quantidade de gasto que ela tem. Sim, 70%. Mas tem 30% que são milionárias, que não sabe mais fazer o com cima. Aí por causa desses 30%, os outros 70% padecem. Por causa de 30%, que nós estamos aqui no vale, na prova, pagando para pregar, sofremos. Porque quando um desses que cai lá, e os escândalos vêm, cai em mim também. Ah lá, mais um bandido, mais um sem vergonha. Por causa de 30%, 70% se lasca também, meu irmão. Mas eu quero dizer para você que existe esses 70% que são a maioria dos ministérios. Existem pessoas honestas, que querem fazer a obra,
que estão comprometidos com a qualidade do ensino que passa, que estão comprometidos a ajudar as pessoas de fato, que eles olham isso como um cargo, como um peso, como um serviço realmente, e muitos deles que já se entregaram no tempo integral, para poder ajudar tantas as pessoas. Isso se tornou uma rotina para esses homens e mulheres, e são sinceros, estão dispostos a fazer qualquer coisa. Não é mais aquele pastor grandão que ninguém tem acesso a ele. Ainda tem uma maioria de pessoas sinceras, que não devem ser taxadas, mas são, querendo ou não são. Mas a questão disso aqui é fácil de resolver. É fácil de quê, irmãos? Na verdade é difícil. Fora que aproximadamente, se uma igreja tem 100 membros, se um pastor aplica, que é pouco aquilo que nós fazemos, ainda é pouco ainda que nós fazemos, mas se o pastor aplica mensalmente, pelo menos 3 mensagens para falar de finanças, para ensinar as pessoas a honrar a Deus com as suas finanças, então esse pastor, essa igreja de 100 membros, ele vai ter ali de 30 a 40 pessoas que vão ser fiéis ao dízimo, todos os meses, eles vão lá levar a sua contribuição. Mas a realidade da maioria dessas igrejas, que são 70%, é 5%, é 10% dos irmãos que são fiéis ao dízimo. Essa é a realidade. É só você fazer um censo com você. Qual foi a última vez que você dizimou? Você vai pensar, pastor, é aquele negócio que a gente pula assim, 2 meses, 3 meses, conta? Se for pensar assim, então imagina, essa é a realidade, certo? Mas olha aqui para você, abre aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7 vai nos informar, porque essa pergunta que não quer calar: por que então Abraão abençoou no sentido de entregar a Melquisedeque o seu dízimo? Por quê? Simples, irmão. Caso se tem alguém aqui que está me assistindo, ou que está aqui na igreja conosco, pastor, eu sou mais radical que isso aí. O meu dízimo é para Jesus. Eu não vou dar para homem nenhum, para instituição nenhuma, para ninguém, que todo mundo é sem vergonha. Já me decepcionei com pessoas. Aí eu vou lhe perguntar: Jesus precisa para quê, irmão mesmo? Se o reino dele não é comida e nem bebida. Isso é para humanos, irmãos. É para pessoas. Para humanos, para pessoas. Então eu vou juntar na minha casa, no meu celeiro, na minha conta. E quando você partir dessa para melhor, lá não entra dinheiro, nem casa, nem nada, não entra nada, irmão. Lá só entra espírito, aquilo que é espiritual. Então, é mais uma pergunta. Hebreus 7, versículo 5. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm a ordem, segundo a lei, tá? De tomar dízimo do povo, isso é, seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, mas aquele cuja a genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e o abençoou, o que tinha a promessa. Está falando de Melquisedeque, Gênesis 14, que nós acabamos de ler. O 7 é a resposta para tudo. Versículo 7 diz assim: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado por quem? Pelo maior.
Eu lhe pergunto, espiritualmente, num padrão de grandeza, quem é maior, Melquisedeque ou Abraão? Melquisedeque. Ele é sacerdote, ele é rei de Salém, que é uma das palavras abreviadas Jerusalém. Ele é um príncipe angelical, que veio justamente tomar de Abraão essa honra. Ele é o maior. Ou seja, aqui já é o primeiro princípio. Eu tenho que dizimar em quem é maior espiritualmente do que eu. Ah, pastor, mas aí o senhor está pegando pesado. Todos nós somos iguais. E por que a oração de um funciona, do outro não? E por que uns têm autoridades espirituais mais do que os outros? E por que tem uns mais maduros do que os outros? A Bíblia separa essas pessoas. Quando você não encontra pessoas espiritualmente maiores do que você, aí é uma visão sua, é você que tem que discernir quem é. Porque sempre nós teremos um maior espiritualmente acima de nós. Ah, pastor, maior, não tem homem nenhum que é maior do que eu. Ah, então dê o seu dinheiro para comprar remédio, é maior, espírito da farmaqueia. Aí eu pego o meu dízimo e bebo cachaça. Amém. Faço o que eu quiser, porque não tem ninguém maior do que eu. O único maior é Deus. Então vai lá, morre e dá lá o seu dízimo para Ele. Só se for. Tem umas coisas que não tem cabimento de raciocinar, de pensar. Sem contradição, o maior abençoa o menor. Por que Abraão deu o dízimo? Porque ele foi abençoado por Melquisedeque. Melquisedeque chegou abençoando ele, dando pão, dando vinho, abençoando com palavras a ele. Aí é que está. Pastor, mas eu estou numa igreja que eu não recebo bênção, que eu não estou sendo abençoado. Pelo contrário, eu estou mais atribulado. Quando eu levo os meus problemas para o meu pastor, ele não consegue resolver, não consegue fazer nada, nem ora por mim mais, esse infeliz. Então, o que eu posso fazer? Nada. É melhor dar para a viúva. Ah, pastor, mas meu pastor, aquele que é maior em cima de mim, se prostitui, é maçom, é rico. Olha o escândalo que apareceu na televisão, na internet sobre ele, ou sobre a instituição que ele faz. É você, irmão, que tem que decidir isso. É você que tem que decidir isso. Mas existe 70%, quantos por cento? De gente corajosa. Aqui, ó, eu faço sempre essa dinâmica. Vem aqui, Job, fica aqui. Não, fica aí que tu vai olhar a câmera. Vem cá, Samuel, fica aqui. Eu faço sempre essa dinâmica. Fica em pé aqui. Então, por exemplo, eu sou o pastorzinho, tá? O Samuel é o pobre, o mendigo, o órfão, a viúva, o drogadinho ali que precisa de ajuda. Na hora de eu dizimar, alguns dizem, não, o dízimo é para dar para a viúva, para o pobre, para a estrangeira. Sim, a lei disse isso. O que Abraão fez diz outra coisa, que eu dou para ser abençoado. Eu fui abençoado e estou dentro de um princípio de honra, honrando também. Certo? Esse pastorzinho aqui é aquele que ora sempre por você. Que se 3 horas da manhã você ligar, ele vai lá na sua casa para acolher você, para dar uma palavra para você. E tem muitos pastores, eu já fiz isso demais, e enche o carro de gente, leva, quebra o carro, ninguém paga, ele paga, tira da goela para pagar, pneu fura, ninguém está nem aí com ele. É assim, irmão. Aí a gente não honra, mas quando chama um profeta lá da cova da onça, né? Aí você dá a oferta. Não é assim, irmão? Tá todo mundo rindo, porque tá concordando. Ó, aí vem o profeta lá da cova da onça, que ninguém conhece, talvez está com a vida podre, porque deu algumas 2, 3 revelaçãozinhas ali, e levanta uma oferta, ele dá até a roupa do corpo. Mas para o pastorzinho que está ali todo dia orando, ensinando, culto,
Para ele não faz. Mas quem vem desconhecido, é ou não é, irmão? É. Então você tem que mudar. Em vez de quem você tem que honrar. Pronto. Não vai dar para mim porque o pastor é malandro, é sem vergonha, não merece, não tem tanta unção. Então eu vou dar para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro, para o drogadinho, para a prostituta. E você vem e dá o seu dízimo, a sua cesta básica. Porque tem pastor que eu conheço que faz assim, dá a cesta básica. Fora aqueles que investem no próprio templo dele, né, na própria igreja. Não, eu estou pegando, estou investindo na minha própria igreja. Eu já até discordo disso também. Tem que investir em outras pessoas, não em você mesmo. Porque se você está investindo em você mesmo e está separando, não, a igreja é uma coisa, eu sou outra. Não, a igreja é você. Você tem que dar para outras pessoas. Eu faço é isso. O meu dízimo, daquilo que a gente ganha, recarda, eu não invisto aqui, não reinvisto aqui. Eu reinvisto em pessoas. Então vai lá. Aí você vem, pá, deu o dízimo. Para o pobre, para a viúva, para a estrangeira, para o pequenininho. Uma pessoa que está numa situação dessa, espiritualmente, ele é maior do que você espiritualmente? Vê o cara drogado, chapado. Eu prefiro dar o meu dinheiro para caridade, pastor, para dar assim direto para a pessoa. Tu sabe se está dando para um malandro que quer continuar na rua? Então preste atenção, você deu para ele. Agora que você deu para essa pessoa, você está dizendo no mundo espiritual que essa pessoa é maior do que você. Então agora peça a essa pessoa que ore por você, abençoando você. A pergunta é, o que essa pessoa tem espiritualmente, porque o negócio é espiritual, não é emocional, não é por caridade, é espiritual. Pede essa pessoa então para vir, botar a mão na sua cabeça e abençoar você. O que essa pessoa tem para te dar espiritualmente? Se essa pessoa está numa situação mais ruim do que você, o que tem? Ah, pastor, mas é bíblico, eu faço assim. Não tem problema, mas você não recebe nada com esse ato. Amém? Obrigado, Samar. Não recebe nada, porque o maior abençoa o menor. Aí você tem que decidir quem é que tem acrescentado na tua vida, quem é que depois que começou a orar, você começou a fluir, você começou a crescer, quem é que tem lógico que eu entendo, irmãos, que já tem igrejas que já entrou naquela liturgia, naquela rabugentice chata, que espiritualmente não tem mais unção, não flui nada. O povo está ali só sobrevivendo. Eu sei que existe isso. Que os efeitos desses cultos, dessas reuniões, não servem mais para nada. Porque em alguns lugares tu até sabe como vai começar. A irmã abre o culto com a palavra. Ora um texto, vem. Aí nós faz uma oração de 30 minutos de joelho. Jesus abençoa o periquito, o papagaio, o bandido que está lá na esquina querendo assaltar o povo, abençoa também o presidente da república, abençoa nisso. Aí tu vai jogar naquela oração aleatória para todo mundo. Aí o povo que está aqui às vezes você nem ora, mas está orando para quem está lá fora. Aí vem o obreiro, ora, 30 minutos assim, ó. Os cachorros, Jesus, que estão abandonados na rua, coitadinho deles, misericórdia. Aí começa a orar uma oração aleatória, que pode surtir efeito, mas em vez de orar diretamente, investir nas pessoas que estão ali, de cuidar das pessoas que estão, mínimo. Amém, irmão? Amém, igreja? Amém. Então vamos chamar aqui a irmãzinha do fogo para cantar 3 corinhos de fogo. Aí vem 3 corinhos de fogo, agora mais 2 do sangue. Canta mais 2, pastora Socorro, do sangue. Irmãos, tem mais alguém que quer entregar? Venha cá, irmã, profetiza da canela de fogo, entregar 3 recados de Deus. Para quem é o recado? Ela levanta a mão, então é seu, recebe. Nem sei se é, mas recebe. Ah, irmãos, eu estou vendo que agora o culto foi tão forte, né? Avivamento, fogo, não dá mais tempo de eu pregar. Eu vou deixar só uma palavra de saudação para os irmãos, tá? Aí não prega nada. Quem vem visitar,
O povo tudo doido, esse povo é doido. Aí passa anos e anos, numa libertação, numa restauração, o povo está morrendo, tem gente endemoniada, gente que acha que está rodando no fogo, chega em casa, briga, quebra tudo, doente, muito ruim. O que adianta isso? Já se tornou uma liturgia chata, rabugenta e alimentada pelo pastor, pela liderança, que já talvez nem tem mais vida com Deus, que está ali só mantendo a aparência e a posição. Então, do que adianta, irmãos, isso? Antigamente, quando as pessoas vinham no canal e entravam em contato comigo dizendo: pastor, eu posso dizimar no seu ministério? Eu ficava constrangido. Eu falei assim: não, irmão, mas dizima aí no ministério que você está. Ah, mas o pastor aqui, aí começava a contar. Ixi, irmão, meu Deus do céu. Mas pastor, a campanha que eu fiz com o senhor esses 40 dias foi muito melhor do que os 30 anos que eu passei lá com esse infeliz. Depois Deus me curou nisso, e eu via que eu tinha que receber, porque o maior abençoa o menor, porque essas pessoas viam isso em mim. Então, quando eu na verdade retraía, eu até impedia as pessoas serem abençoadas mais. E depois Deus falou comigo acerca disso e diz: recebe. Porque daí, quando você faz que nem eu, que já viajou em vários lugares, conhece várias igrejas, vários ministérios, você percebe que é triste o cenário das igrejas. Aquelas orações que é água com açúcar, isso, viu, para crente. Essas orações que vocês veem aqui no canal é água com açúcar. É o dever mais simples de todo crente, orar. Para algumas pessoas tem sido muito mais um potencial de bênção, de vitória, do que aquela rabugentice, aquela liturgia chata que ele está dentro de uma igreja evangélica, católica, protestante e até em outras seitas. E aí que você começa a ver a diferença. Resumo e conclusão: em quem eu devo dizimar? Se é que eu dizimo. Jesus, ele não falou de dízimo, pastor. Sim, não falou. O que é dízimo, irmão? Dízimo é 10%. A palavra dízimo significa décima parte. Dízimo é isso, décima parte, 10%. Eu lhe pergunto uma coisa: Jesus veio dar 10% das bênçãos para nós? Sim ou não? Jesus, ele trabalha, ele complica, não é que eu falei que ele complica, sim ou não? Jesus, às vezes, ele não quer 10%. Jesus, às vezes, quer tudo. Quer o quê? Você quer me seguir mesmo? Quero. Então vai lá, jovem rico, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ah, não, assim não dá não, hein? Você já parou para pensar que o jovem rico poderia ser o 13º discípulo de Jesus e ele não quis? Sabe por quê? Porque Jesus queria colocar ele de igual com todos, porque todos os que seguiam Jesus, irmãos, tinham abandonado pai, mãe, esposa, filhos, tudo para seguir Jesus, trabalho. O próprio Mateus estava aqui trabalhando, ele era cobrador de impostos, formado. Mateus, me segue. Ele se levanta e sai, renuncia a trabalho, renuncia a tudo para seguir Jesus, porque o preço do discipulado é forte, irmão, é 100%. E quantos não foi assim? Jesus não é o mesmo que elogia a oferta da viúva pobre. O que a viúva pobre deu, irmão? Tudo. Ah, mas esse negócio de dar para a igreja, dar para pastor, é dar para sistema religioso. E Jesus quebrou lá a casa, o templo, dizendo que o povo tinha feito dali comércio, e pá. Sim, quebrou, e merecia quebrar até a cara daqueles sem vergonha que estavam lá. Porque Jesus não era piauiense como a gente é, né? Quebrado era tudo, meu irmão. Ele pegou, foi um chicote, azorrague, e queria arrebentar todo mundo.
Mas na hora de ofertar, que a viúva pobre vai lá, Jesus elogia. Na verdade vos digo, a maior oferta foi a dela. Porque todo mundo que veio antes dela, esses ricos, essas pessoas com mais de condição, deram aquilo que sobejaram. Troco, nós chamamos de troco, resto. Troco de pinga, como os caras dizem no mundo. Deram, não, só um pouquinho aí, só. E aquela mulher vem dar tudo. E ela deu, não foi para Jesus, ela deu foi para o templo. Mas ela deu para o templo, ela não dá para o templo, ela dá para Deus, porque o coração dela está ligado a Deus. E Jesus sabe que Deus, por isso que Jesus elogia, Jesus sabe que Deus recebeu lá no céu a honra que estava envolvida aquela oferta daquela mulher. E Jesus nem pergunta, se ela deu tudo, o que ela vai comer amanhã, hein? Como que ela vai pagar as dívidas? E agora, o que ela vai fazer? Porque todo mundo está dando o que sobeja, porque sobra, depois fica confortável. Não está dando algo para se comprometer. Aí Jesus diz assim, ó, no fundo, profeticamente Jesus está dizendo assim, eu vou fazer como essa mulher fez. Eu não vim dar dízimo, eu me vim dar 100%. Eu vim dar a minha vida. E a vida que vale muito mais do que dinheiro, irmãos. A vida vale muito mais do que dinheiro. Então você tem que entender que aqueles que estão investindo a vida deles por vocês, é nesses que vocês têm que investir. É isso que nós temos que observar e olhar. E Jesus veio para se doar 100%. Como também de muitas vezes ele requis dos discípulos 100%. Jesus é o mesmo que diz, ó, aquele que der pelo menos um copo de água fria para um desses pequeninos, chamado quem? Discípulos, não perde o galardão, ou seja, não está investindo à toa. O meu Pai vai enviar um galardão. O que é um galardão? A palavra galardão significa recompensa, prêmio. É honra, irmãos. É honra isso. E para finalizar e a gente encerrar, é um assunto complicado, não é, irmãos? 2 Coríntios capítulo 9, vou ler esse. 2 Coríntios capítulo 9. Eu trouxe até um material ali, depois a pastora vai distribuir para todos vocês, que é um complemento mais sobre esse assunto que eu estou dizendo. Se a gente ler o capítulo todo, é melhor se ler o capítulo todo, desde o primeiro. Só como o nosso tempo já foi, na verdade eu fiz até uma campanha no YouTube sobre isso aqui. Para que em tudo enriqueçais. Lembra? 2 Coríntios é uma teologia já mais boa, acessível a todos. Nós vamos ver aqui o versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. E digo isso: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no coração. Duas observações, irmãos. Não por tristeza, ou em outras traduções, constrangimento. Eu vou dar porque eu estou constrangido, o pastor está pedindo, não faça isso. Se você está constrangido, não faça, porque você está fazendo errado. Não, eu estou dando porque o outro deu, eu achei bonito. Não, a Bíblia está explicando. Não por tristeza ou constrangimento, certo? E nem por necessidade. O que é dar por necessidade? Não, o pastor precisa botar gasolina no carro dele, nós temos que ajudar.
Não, pastor, tem que fazer isso, aquilo, a igreja precisa. Está vendo que a gente criou uma teologia assim? E aí, pela necessidade, a gente ajuda, mas pela honra ninguém quer fazer. Não, eu estou dando porque eu honro, essa pessoa me ajudou, eu fui abençoado, eu reconheço que essa pessoa está num nível espiritual muito melhor do que eu, é a minha paternidade espiritual, é a pessoa que zela, que cuida e que me abençoa. Eu estou dando não é por causa de tristeza, e nem estou dando porque essa pessoa precisa, eu estou dando porque existe um princípio de honra aqui dentro do meu coração, porque eu fui abençoado, estou sendo discipulado, estou sendo treinado, tenho sido mais inteligente dentro da palavra. Então essa pessoa está fazendo isso por mim, está investindo em mim, eu estou fazendo porque eu honro o que ele fez, o que essa pessoa fez. Por que eu falo pessoa? Porque também não adianta você virar um vício na placa de igreja. Tem pessoas que viram um vício em placa de igreja. Tem que dar pessoas para honrar. Não por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso de fazer abundar em vós toda graça, a fim de que tudo que você tem, de que você recebe, tudo Deus vai fazer, superabundar. Ele vai trazer algo para ser suficiente em toda a boa obra. Preste atenção. Depois você lê o capítulo todinho. O capítulo todo fala de duas coisas. Porque tem gente, pastor, se eu ler um versículo isolado, texto fora de contexto, não, pode ler do versículo primeiro. Ele vai falar de duas ajudas. Primeiro para aqueles que trabalham na obra, que são ministros, e para os outros que têm necessidade. Mais em especial para os que são ministros. E é engraçado que Paulo ensina isso daqui, e esses dias eu preguei Filipenses, domingo, passado. Eu preguei Filipenses, que nenhuma das igrejas ajudou Paulo em dar ofertas para ele, somente a igreja de Filipenses, que deu 2 vezes para ele, as outras não deram, mesmo ele compartilhando isso daqui, eles não ajudaram não. Mas olha como Paulo faz, cada um dê aquilo que propôs em seu coração, e eu sou assim, eu dei essa volta toda para falar que eu sou assim, eu não devolvo. Para mim, eu coloquei assim, para mim, o mínimo é 10%, que eu tenho que investir nas pessoas que investiram e estão investindo uma vida em mim. E eu invisto, não porque é por necessidade ou por tristeza, princípio de honra, porque o que eu sou hoje, tanto como pessoa, como ministro, como pastor, eu agradeço essas pessoas, pelas orações, pelas intercessões, pelos aconselhamentos, para na hora da gente fazer burrice, a pessoa vem, aconselha e tira a gente da cilada, do buraco, uma direção que dá para a gente, tudo muda. Então a gente faz, eu e a pastora Cleisa, a gente faz assim, nós dá sempre muito mais do que os 10%, eu sempre dou a mais, porque é o que eu propus no meu coração, e tem momentos que Deus me chama para fazer 50%, 70%, e eu já perdi as vezes que eu dei tudo que eu tinha, fiquei sem nada, fiquei como a viúva pobre, e amanhã como que eu vou pagar água, energia, luz, isso aqui, aquilo outro, e passar essa prova, que nem aquela oferta da viúva, a oferta da morte, não, se eu der para o senhor, profeta Elias, tu vai comer, tu vai ficar com o bucho cheio, e eu e meu filho vamos morrer, eu tenho que dar a oferta para ti, esse pão, é loucura, você está doido? Não, então é isso que eu vou fazer, pega o pão então, coma. Depois que o profeta estava de barriga cheia, que profetizar de barriga vazia é triste, viu irmão? Depois que o profeta estava com a barriga cheia, ele profetiza sobre a mulher, a partir de hoje, o azeite da botija
vai se multiplicar e não vai parar. E foram 3 anos e meio a farinha e o azeite, multiplicando. Mas aquilo, a mulher teve que arriscar tudo. Arriscar tudo. E ela viu a glória de Deus. E todas as outras viúvas, a própria Bíblia diz que tinha várias outras viúvas, mas Deus enviou o profeta Elias para ela, porque sabia que de todas as outras, quem ia topar o desafio era ela. O coração estava aberto. E ele também tinha que ser sustentado. Todo mundo em crise, todo mundo na miséria, todo mundo sem água, todo mundo na seca. E a mulher dizendo, minha botija aqui, minha panela aqui cheia de farinha de óleo, transborda todo dia. Todo dia. Eu semeei um pão só, o último, tudo que eu tinha. E olha o que eu tenho hoje. Faz por honra. Então tudo que a gente for fazer é por honra. Eu vou ficando por aqui, irmãos. Tinha mais coisas para falar, mas é coisa demais. Mas é basicamente isso. Você tem que fazer por honra. Eu tenho tentado ensinar as pessoas assim. Lá na cidade de Umas, nós fizemos um investimento muito alto e a gente fala a isso, oferta missionária. A gente tira do nosso próprio bolso para pregar para as pessoas. Olha quantas pessoas tem aqui na nossa igreja hoje. Aqui tem sido um rodízio, né? Tem dia que tem gente visitando, tem dia que está cheio, tem dia que está vazio. A igreja aqui ainda nossa não se paga. Se eu fosse depender de dízimo e de oferta de vocês, não dava para pagar isso aqui, nem para manter isso aqui, e nem o investimento primário de sair de uma igreja para vir para aqui, nada. Mas eu estou investindo, porque eu sou aquele semeador, que uma hora acha uma terra boa, que a hora eu acho um pessoal bom, e a gente vai multiplicar. Vai ter um dia que eu vou chegar e vocês vão me ouvir falar, irmão, nós não estamos mais com essa necessidade doida. Hoje a igreja anda sozinha, hoje a igreja pode reinvestir na sociedade, os dízimos e oferta, nós pode ajudar pessoas, mas por enquanto essa também estamos começando agora, estamos desenvolvendo o trabalho agora, ou seja, é a nossa força. Por enquanto ainda aqui eu estou pagando para pregar para vocês, eu estou sacrificando por vocês, mas uma hora, porque o reino de Deus é assim, tudo que você dá para Deus, porque eu estou investindo em pessoas, tudo que a gente investe em pessoas, a gente recebe depois. Eu aprendi isso com Jesus, Mateus 7, aquilo que vocês querem que os homens façam por você, antes façam para eles. Eu queria tanto que alguém me abençoasse, então eu abençoo alguém antes. Eu queria tanto que as pessoas me tratassem bem, então trata alguém antes. Tudo que você quer que os homens façam por você, antes faça por eles. Eu queria tanto ser servido, então sirva primeiro. Então, existe essa escala que é natural ao reino dos céus. Por enquanto eu estou investindo, daqui a pouco chega alguém com condição que vai investir no meu lugar, a gente investe em outro, e aí assim vai. Então é isso que nós temos feito, tá? Nós vamos ceiar. Eu quero que vocês coloquem de pé, depois de tudo isso. Seja você também um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas bancárias. Caixa Econômica Federal, conta corrente ou poupança, agência 1009, conta 36760, dígito 5, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Ou então, Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013. No Banco do Brasil, agência
3656 dígito 0, conta corrente 30384 dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390 dígito 2, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Temos também o PayPal, e-mail pastoreliseulustosa@gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, você pode usar o Western Union e o MoneyGram em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Não se esqueça de nos enviar o comprovante ou o código através do WhatsApp 62 98610 2866. Desde já, obrigado, Deus te abençoe e te prospere.